psicóloga Aline Bedin, a gente vai te ensinar, através dessa live aqui, a controlar os seus pensamentos e a se libertar da ansiedade. Mas antes de começar, eu quero que vocês me contem como que tá o áudio, o vídeo também, se tá tudo certinho. E enquanto isso, eu vou estar chamando a Aline aqui, tá bom? Deixa eu ver se a Aline tá aqui. Eita, peraí. Aline, tem como você me pedir aqui para participar? Calma aí, gente. Oi, Oi, Aline! Muito boa tudo bem? noite! Tudo bem com você? Tudo certo. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Isso. Aline, você quer se apresentar? Claro, vamos lá, vamos começar. Então tá. Antes disso, né, vamos aproveitar o pessoal que está aqui já, né? E, Aham. ó, gente, mandem a live para as pessoas conhecidas aí, quem vocês sabem aí que tem problemas com ansiedade, que sofre com isso, então encaminhem essa live, que com certeza vai ter aí muitas informações boas, né? A gente, no final da live, a gente vai trazer algumas instruções práticas realmente para que você consiga dar um jeito nessa ansiedade, né? Então encaminhe essa live para as pessoas que vocês conhecem. Então, para quem não me conhece, né? Eu me chamo Aline Bedin e eu sou psicóloga, sou formada em psicologia e eu tenho pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental também. Ai, travou aqui pra mim. Travou pra vocês, gente? Ou só pra mim? Não Voltou. sei o que houve, mas eu sumi. É, voltou agora, deu certo. É tudo certo, vamos lá, né? Então eu passo a bola para ti, para você se apresentar agora, Aline, Lari. eu acho que ninguém parou no Eu Sou Aline, pós-graduado em TCC. Eu acho que eles não escutaram. Acho que sumiu Ah, antes. tá. Não, mas é isso. Psicóloga e pós-graduada em terapia Aham. cognitivo-comportamental, né? Atuo na área clínica, né? E basicamente é isso. Tá, e para quem não me conhece, né, os seguidores aí da Aline, eu sou a Larissa, sou psicóloga, estou fazendo a pós em terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem aí que a gente utiliza, né, Aline, nos atendimentos. Hoje a gente vai introduzir a live, inclusive, falando um pouquinho sobre ela. E ela é considerada o padrão ouro aí no tratamento dos transtornos de ansiedade, né? Então, por isso que a gente utiliza aí essa abordagem. Vamos começar então, né, o conteúdo. E Claro, vamos lá. não tem como a gente começar essa live sem falar aí da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Até porque o que a gente vai falar aqui vai ser muito baseado nessa abordagem, né? Que é a abordagem que, como eu falei, a gente utiliza aí dentro do consultório com os nossos pacientes que têm ansiedade e é uma abordagem que traz muito resultado para os nossos pacientes. Então, Aline, você poderia explicar aí para gente o que é a TCC? Então, claro. Lembrando, né, que o pessoal que está assistindo aí também nos avisa em caso, né, se o áudio está bom, se não está, se a imagem está legal também, ou se está cortando, né? Vão nos avisando, porque senão a gente vai fazendo aqui e não percebe. Isso. Mandem as suas perguntinhas também, interajam conosco aí, né? Vão dizendo aí como é que tá indo, que aí a gente também vai entendendo daqui, né, como a coisa está fluindo. Então, é isso aí. Então, falando um pouquinho sobre a terapia cognitivo-comportamental, né? É uma abordagem dentro da psicologia, né? Então, a gente na faculdade estuda psicologia e aí aprende várias, né? São mostradas várias abordagens e nós optamos pela terapia cognitivo-comportamental. E não foi do nada que a gente optou por isso, né, Lari? Uhum. Na verdade, a gente
a gente entende que essa é a abordagem que mais tem evidências, que mais tem pesquisas, que mais tem estudos, né, que comprovam a eficácia dela. E aí é claro que, né, principalmente quando a gente fala dos transtornos de ansiedade. E como a gente quer entregar o que tem de melhor para os nossos pacientes, né, a gente escolheu essa abordagem porque realmente ela faz muito sentido para nós, porque além dessa eficácia que ela tem, né, além de toda essa comprovação, a gente se conectou com essa abordagem por ela ser uma abordagem mais prática, ela vai direto ao ponto, né? Então você vai para terapia, por exemplo, e você já sai da primeira sessão com um monte de coisas práticas para aplicar para começar a resolver o problema ali no primeiro dia. Claro, né? Como eu sempre explico para os meus pacientes, a terapia é um processo, é uma construção, a gente não vai resolver tudo de uma vez só. Mas a gente já começa no primeiro dia, Isso. né? E isso é muito voltado a essa questão da própria abordagem, né? E uma das coisas que a terapia cognitivo-comportamental acredita, né, e prega, é que os nossos pensamentos, eles são responsáveis por influenciar as nossas emoções e os nossos comportamentos também, né? E isso explica, então, por que muitas vezes uma pessoa reage diferente, duas pessoas reagem diferente a uma situação muito parecida. Então, imagina assim, duas pessoas batem o carro de frente, né? Uma das pessoas, depois disso, ela não consegue mais dirigir. A outra pessoa consegue, como se nada tivesse acontecido. Então, muito provavelmente, essa primeira pessoa que ela não consegue mais dirigir, ela encarou tudo o que aconteceu, ela pensa sobre o que aconteceu e sobre o que pode vir a acontecer de uma maneira. E a pessoa que consegue dirigir normalmente depois de um acidente, ela encara tudo isso de uma maneira completamente diferente. Então, é a mesma situação, né? As duas pessoas viveram exatamente a mesma situação, só que cada uma delas reagiu de uma maneira, porque cada uma delas pensa sobre essa reação de uma maneira específica. E aí isso traz essas mudanças, né? Traz essas diferenças. E aí, assim, a parte boa, né, de que o pensamento vai influenciar a tua emoção e o teu comportamento, a boa notícia disso tudo é que se você mudar o teu pensamento, você vai conseguir também modificar o teu comportamento, você vai conseguir modificar a tua emoção. Então, basicamente é isso que a gente vai trazer, principalmente para vocês hoje, né? Inclusive com as técnicas lá no final, né? Justamente porque o pensamento, a forma como você pensa, como você interpreta as situações, está completamente ligada à maneira como você age. E aí, pensando, né, que existem várias maneiras de você interpretar um acontecimento, a gente lembra também que existem várias coisas, né, vários eventos aí que vão também interferir na maneira como você interpreta. Quer dizer, existem alguns erros de pensamento, né, algumas distorções de pensamentos que dentro da TCC a gente chama de distorções cognitivas. E aí eu quero pedir agora para a Lari trazer para nós, né, falar para nós um pouquinho sobre as distorções cognitivas. Então, o que que acontece, né? As pessoas que têm algum transtorno de ansiedade, elas não conseguem olhar para a situação de uma forma realista, de uma forma limpa. Elas veem a situação de uma forma distorcida. Normalmente, elas olham para uma situação que é neutra, uma situação normal, e veem um perigo muito gigantesco nessa situação. E elas ainda acreditam que não conseguem lidar com esse perigo. A gente chama isso de catastrofização. A pessoa ignora outros desfechos e acha que o pior vai acontecer. E a catastrofização, ela é um tipo de distorção cognitiva. Outra coisa que as pessoas ansiosas fazem muito é acreditar que sabe o que o outro está pensando, mesmo que ela não tenha evidência nenhuma disso. Ela não tem evidência e mesmo assim ela acha que sabe o que o outro está pensando. E normalmente ela acha que o outro está pensando alguma coisa negativa sobre ela. E não tem nada que prova isso. E essa distorção cognitiva, a gente chama ela de leitura mental. É como se a pessoa tivesse uma bola de cristal
para adivinhar o que está na cabeça da outra pessoa. E a gente consegue também perceber nos nossos pacientes que possuem ansiedade que eles têm muitos pensamentos que começam com e se? E se eu tiver um branco na hora que eu estiver falando na reunião? E se tiver acontecido alguma coisa muito grave com meu filho ou com meu marido? A gente observa muito que esses pensamentos eles se repetem ali nos nossos pacientes, como se fosse um padrão mesmo. Claro que não é o mesmo pensamento, mas, por exemplo, vários pacientes possuem os pensamentos ali que começam com e se, e logo em seguida vem uma preocupação. É sempre assim, vários deles têm esse padrão. A gente chama esses padrões de distorções cognitivas ou erros de pensamento. E a gente trabalha isso na terapia com o paciente. A gente ensina o paciente a modificar esses padrões de pensamentos e, consequentemente, a ansiedade dele diminui. Existem, assim, vários tipos de distorções cognitivas. Se vocês tiverem interesse em saber mais sobre esse tema, vocês coloquem aqui nos comentários que a gente dá um jeitinho de trazer mais conteúdo sobre isso. Vocês escrevem aqui, porque se a gente ficar falando hoje sobre todas as distorções, a gente não fala o principal, que é ensinar a modificar esses pensamentos, né? Que é o tema da nossa live de hoje. Até aqui, a gente já falou sobre TCC, sobre as distorções cognitivas, né? A gente falou que TCC, que os pensamentos influenciam ali as emoções, os comportamentos. A gente falou também das distorções cognitivas, que são os padrões de pensamentos disfuncionais, formas distorcidas de pensar. E aí a gente vai continuar essa live, porque no final a gente vai ensinar a modificar esses pensamentos. Tá? Além de tudo isso que a gente trouxe aqui, eu também quero falar o quê? Que existem vários tipos de transtornos de ansiedade. O mais comum e o que a gente vai focar em falar hoje aqui é o transtorno de ansiedade generalizada. Aline, você pode trazer um pouquinho sobre o que é TAG pra gente? Claro, claro, vamos lá, né? Então, assim, sempre que eu falar TAG, eu estou me referindo a transtorno de ansiedade generalizada. É mais fácil falar só a sigla, né? Porque senão o nome fica muito comprido aí, né? E como a Lari já falou, o TAG é um tipo de ansiedade, é um tipo de um transtorno de ansiedade. E quando a gente fala no TAG, a gente pensa primeiramente na questão das preocupações, né? Acho que a principal característica do TAG são as preocupações excessivas. Então, assim, são preocupações com coisas do cotidiano, né? Com coisas do dia a dia. Não tem um motivo óbvio para ter essas preocupações. E são, assim, é sempre uma preocupação que vai puxando outra, sabe? Então, meu Deus, e se o meu filho foi para a escola e daí chover e esfriar? E se ele pegar uma gripe? E daí se ele pegar uma gripe e ele for internado? E daí se ele tiver pneumonia? Sabe? E uma coisa vai puxando a outra, é uma preocupação muito intensa, né? E essa é a principal característica do TAG, né? E além disso, quando a gente fala dessas preocupações, normalmente a pessoa que sofre com esse transtorno de ansiedade, ela acredita que essas preocupações, elas são normais. Que, tipo, é assim mesmo, que todo mundo se preocupa da mesma maneira. Ela não consegue perceber que o que ela tá... que essa maneira dela pensar, né? É que está trazendo todo esse transtorno. E isso, inclusive, é uma das causas que faz com que o diagnóstico demore muito a acontecer, né? Por que eu vou procurar ajuda para tratar alguma coisa que eu entendo que é normal, né? Não faz sentido. E aí acaba atrasando muito o diagnóstico. A maioria das pessoas com TAG demora anos para entender, para receber um diagnóstico justamente por causa disso, por não procurar ajuda mesmo, né? E também, além disso, a pessoa acredita que ter essas preocupações vai evitar que algo ruim aconteça, que algo ruim aconteça, né? Inclusive, hoje à tarde, quando eu estava olhando, né, me preparando aqui para a live, eu estava olhando as minhas anotações das aulas da pós, e eu encontrei uma frase que o professor da pós falou, né? E ele disse assim que não importa o quanto eu me preocupe, coisas ruins vão acontecer. Sim,
porque é bem isso, né? Não tem como a gente controlar isso, né? Os acontecimentos, muitos deles estão fora do nosso controle. E eu me preocupar ou não, não vai definir se algo ruim vai acontecer ou não. Na verdade, você só vai sofrer duas vezes caso aconteça algo de ruim, né? Então, a preocupação, ela é algo assim extremamente forte na questão do TAG, né? E claro, existem outros sintomas também que representam o TAG, né? Que fazem parte desse transtorno, né? O medo excessivo, né? Junto com as preocupações excessivas, vem o medo também, porque a pessoa se preocupa e ao mesmo tempo ela sente medo, né? De que algo realmente possa acontecer. Ela tem uma visão irreal dos problemas que acontecem, quer dizer, ela acha que o problema é muito maior do que realmente é. Então, esse também é um dos sintomas, né? A inquietação. Então, a pessoa ela não consegue relaxar. Né? Esse também é um sintoma muito forte na questão do TAG, porque a pessoa, sei lá, né? Amanhã é feriado, né? Ah, legal, vou curtir o feriado, vou relaxar, vou descansar, vou fazer alguma coisa. A pessoa simplesmente não consegue relaxar porque ela não consegue desligar a cabeça, continua a milhão e ela não consegue relaxar, não tem jeito, né? Então, isso também é uma das características. A pessoa fica muito irritada também, né? Porque imagina você passar o dia inteiro preocupada com alguma coisa, como é que você vai estar de bom humor, né? Não existe. Então, a pessoa fica bastante irritada também. A questão da tensão muscular, dor de cabeça também, né? Justamente por essa preocupação, né? Então, a tensão aqui na região da cabeça, do pescoço, dos ombros, né? Tudo isso acaba tensionando muito também, né? E aí, enfim, traz todo um conjunto assim, né? A pessoa tem sensação de cansaço constante, porque ela não consegue descansar, não consegue relaxar. Muitas vezes o sono da pessoa também acaba sendo influenciado, né? Então, a maioria das vezes ela não consegue dormir, né? Tem insônia. E existem alguns casos também que daí a pessoa, ao invés de ter insônia, ela tem uma necessidade muito grande de sono, né? Aí ela tem que dormir muito mais. Então, isso também acaba sendo um sintoma do TAG. E aí, claro, né? Se o sintoma principal do TAG são as preocupações, né? E aí, quando a gente fala de preocupação, a preocupação nada mais é do que um pensamento. Então, vamos voltar para o nosso tema, né, da live, que é falar dos pensamentos. Então, agora, Lari, se você puder explicar um pouquinho para nós sobre essas preocupações, né, falar um pouquinho mais sobre isso. Uhum. Uma coisa que eu quero assim que vocês gravem aqui é que quando eu falar em preocupação, eu vou estar falando sobre pensamento. Por quê? Porque a preocupação nada mais é do que um pensamento. Então, se você estiver anotando aí o que a gente está falando aqui na live, anota isso. Preocupação é igual a pensamento. A gente pode dizer que a preocupação ela é uma das principais características do TAG. E a gente vai trazer aqui para vocês algumas informações que vão te ajudar a entender mais sobre essas preocupações e como você pode lidar com elas. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que existem dois tipos de preocupações. Existem as preocupações produtivas e as preocupações improdutivas. As preocupações produtivas são aquelas preocupações que te levam a agir, a resolver um problema. Então, tá tudo bem você sentir essas preocupações. Por quê? Porque elas vão te ajudar. Já as preocupações improdutivas, elas não te ajudam a resolver o problema, elas só te atrapalham. Elas não servem para absolutamente nada. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender melhor sobre o que eu estou querendo falar. Imagina que você vai fazer uma viagem e aí você começa a se preocupar com a possibilidade de furar o pneu ali do seu carro. Que horas que você vai poder trocar o pneu do carro? Obviamente, quando esse pneu furar, né? Você não vai conseguir trocar o pneu, você pode até trocar, mas depois que ele furar, você vai ter que trocar o pneu de novo, né? Sofrer duas vezes aí. E isso significa que você se preocupar com alguma coisa que você nem sabe se vai acontecer, porque pode ser que o pneu ele nem fure,
isso é uma preocupação improdutiva, porque ela não te traz benefício nenhum. Ela não faz você ter uma atitude ali para resolver o problema. Essa é uma preocupação que você não deve ter. Então, daqui a pouco a gente vai te ensinar a se livrar desse tipo de preocupação. Por outro lado, quando o pneu furar, de fato, pode sim surgir alguma preocupação. Você vai ficar pensando ali em alguma forma de resolver esse problema. Como que você vai fazer para trocar esse pneu? Você vai, então, se preocupar e dessa forma você vai encontrar uma solução. Essa é uma preocupação produtiva. Ela faz você ter atitude para resolver um problema. Então, resumindo o que eu falei, a preocupação improdutiva, ela não te ajuda a resolver o problema e a preocupação produtiva, ela vai te ajudar a resolver esse problema. Então, assim, falando em relação a tratamento também, quer dizer que a gente quer te ajudar lá dentro do consultório a se livrar de todas as preocupações? Claro que não, porque a preocupação, se ela for produtiva, ela é muito bem-vinda, ela te ajuda, ela não te atrapalha. Então, dentro do consultório, a gente não quer que você acabe com todas as suas preocupações. A gente quer que você pare de se preocupar e não resolver nada, né? A gente quer transformar essas preocupações em um processo mais resolutivo. E além disso também, é importante você perceber que a maioria das vezes você tem a preocupação e algo que você está se preocupando ali não acontece de fato. Basicamente, você se preocupa com algo, fica com medo de que o pior aconteça, cria um cenário catastrófico ali na cabeça e, no fim das contas, o problema ou ele se resolve sozinho ou ele nem acontece, ele nem aparece, né? No mundo real ele se resolveu ou ele nem apareceu. Existem, inclusive, pesquisas que mostram isso, que mais de 90% das nossas preocupações, elas não se convertem em realidade. E aí, se a gente parar para olhar para a nossa semana, olhar para o nosso mês, as preocupações que a gente teve, elas não viraram mesmo realidade. Ou pouquíssimas delas viraram, né? Na maioria das vezes isso não acontece. E aí, pensando em todo o sofrimento que isso causa, Aline, você pode trazer para a gente alguma técnica aí para ajudar a lidar com essas preocupações? Claro, né? Vamos trazer umas técnicas aí para ajudar isso, né? Só lembrando, né, que se o pessoal que está assistindo, se tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta, fica bem à vontade em mandar, tá? Que a gente vai respondendo, né? Logo em seguida a gente responde também. Então fiquem bem à vontade para comentar. Então, assim, uma das técnicas que são mais efetivas na questão do controle da ansiedade. Claro, a gente falou aqui do TAG, né? Mas aí agora eu falo da ansiedade no geral mesmo, né? É a meditação. A meditação, ela é um recurso mais de longo prazo, né? Ela não é algo assim que você vai... Nossa, comecei a fazer meditação hoje e não sinto mais ansiedade. Não é assim, não vou mentir, né? Porque não é assim. Mas a meditação, ela tem um resultado de longo prazo muito bom. Por quê? A meditação, ela vai ajudar, vai fazer com que você consiga modificar o foco dos teus pensamentos, né? O que acontece? A maioria das pessoas, quando a gente fala em meditação, a primeira reação da pessoa é a seguinte: eu não consigo meditar, eu não consigo ficar sem pensar em nada, né? A maioria das pessoas responde isso. E, na verdade, esse é o grande engano quando a gente fala de meditação. Porque a meditação, o objetivo dela não é que você fique sem pensar em nada. Porque isso é impossível. A nossa cabeça foi feita para pensar e ela vai pensar. Então, a ideia, o objetivo da meditação é fazer com que você aprenda a direcionar os teus pensamentos para onde você quer direcionar os teus pensamentos. Então, imagina, você faz meditação aí por um tempo, né? E aí você que sofre com o TAG, por exemplo, que a gente citou aqui, e você vive ali mergulhado em preocupações, você começa a conseguir enxergar isso de uma maneira diferente, começa a talvez se preocupar por menos tempo, né? E aí você vai começando a ter os resultados. Mas afinal, como é que a gente faz para meditar, né? Como é que bota isso em prática? Então, é bem simples, na verdade, é bem fácil de fazer. Então, a ideia é que
eu vou explicar aqui como faz a meditação guiada, né? Que é o que é mais fácil de fazer, mas existem vários outros tipos de meditação também. Mas a meditação guiada, então, a ideia é que você procure um vídeo de meditação, né? Então, procure ali a meditação para ansiedade. Vai aparecer um monte de opções. E aí você vai escolher um desses vídeos, né? Aí você coloca, de preferência, coloca o fone de ouvido, senta num local tranquilo, onde você possa ficar, de preferência, sozinha, né? E aí você vai e coloca um vídeo para rodar. E aí você vai focar o teu pensamento na narração ali do vídeo. Daí o que vai acontecer? Você vai dispersar. É óbvio, né? O teu pensamento vai fugir. O que você faz? Traz ele de volta de novo para a narração do vídeo. Mais 2 segundos ele fugiu de novo. E tá tudo bem, é assim mesmo. Traz ele de volta de novo. E assim vai até o final. Né? Então, até finalizar a meditação, você vai trazendo sempre que você perceber, você vai trazendo o teu pensamento de volta para o foco ali. Esse exercício do pensamento ir e você trazer de volta é o que vai fazer com que você consiga, com o tempo, ter mais controle dos teus pensamentos. E para que você consiga, então, né, lembrar de fazer a meditação, porque essa também é uma das dificuldades que as pessoas têm para começar a meditar. Ai, mas eu ia fazer, mas daí eu esqueci, daí já estava muito tarde, daí eu tinha que dormir, né? E é realmente uma dificuldade. Então, a minha sugestão é que você coloque a meditação, que você defina um horário para fazer essa meditação e que tu inclua essa meditação dentro de uma rotina que você já tem. Então, por exemplo, como eu gosto de fazer, né? Fazia muito isso, agora eu tive que mudar o horário, mas enfim, eu continuo fazendo. Mas algo que funcionou super bem para mim, principalmente no começo, foi fazer de manhã. Então, levanta, toma café, escova os dentes e faz a meditação. Por quê? Tomar café e escovar os dentes é algo que eu já faço todas as manhãs, é algo que eu já faço todos os dias. E aí, é só encaixar na rotina. Eu preciso levantar 10 minutos antes para fazer isso? Às vezes a gente tem que pagar o preço, né? Então, né, se programa aí para fazer, vou levantar 10 minutinhos antes, 10, 15 minutinhos antes, vou fazer, então depois aí do café, vou escovar os dentes e vou fazer a meditação. Então, isso vai fazer com que você, isso vai te ajudar a lembrar de fazer, né? E aí você tem lá o teu momento, né? E você vai fazendo. Nas primeiras vezes, você vai passar mais tempo trazendo o teu pensamento de volta do que, né, do que outra coisa. Mas é assim mesmo, porque é com o tempo, com a prática que você vai pegando, que você vai conseguir focar por mais tempo, né? Então, não faça um dia e desista, né? Você precisa realmente fazer vários dias. Porque como eu já falei no início da explicação, a meditação ela tem resultado de longo prazo. Então, você precisa fazer, fazer e fazer para começar a colher os resultados. Quero agradecer o pessoal aí que comentou. Eu vi logo acima ali que passaram alguns comentários, né? Teve palminhas ali, teve a Daiane está comentando agora também. Teve outra pessoa que eu não lembro quem foi aqui que comentou, a Juliana, né? Comentou ali, parabéns pela live, conteúdo importantíssimo nos dias atuais. Então, pessoal, muito obrigada aí pelos feedbacks, tá? A gente fica muito feliz, né, em ouvir isso, então, obrigada. E, Lari, pensando, né, na questão dos pensamentos, pensando nos pensamentos, ficou meio redundante, né, mas vamos lá. Falando, né, deu para entender, né? Como a gente faz, então, que outra maneira a gente pode fazer para controlar esses pensamentos, né? Como é que a gente identifica esses pensamentos? Como a gente faz para questionar esses pensamentos? Uhum. Então, o que acontece é o seguinte: a gente está falando de pensamentos que são distorcidos, eles são interpretados de forma errada e a gente não quer isso, a gente quer interpretar da forma correta. Então, a gente precisa modificar esses pensamentos. Porém, antes da gente querer mudar alguma coisa, a gente precisa conhecer, né? E por isso que primeiro a gente vai identificar esses pensamentos. A gente identifica esses pensamentos e depois questiona para que a gente consiga ver ele de outra forma, de uma forma mais realista. Na terapia, a gente tem ferramentas específicas para isso. Mas como que vocês podem fazer para identificar esses pensamentos aí na sua casa? Quando você perceber
perceber alguma mudança no seu humor, a chegada de algumas emoções desconfortáveis, você pega um papel, pega um lápis e começa a anotar o que está vindo ali na sua cabeça. Qual é a imagem que vem, qual é o pensamento que vem, se há alguma memória que está passando ali na sua cabeça, porque é isso que está causando essa emoção desconfortável que você está sentindo, talvez até um comportamento ruim que você está tendo. Então, começa a anotar que você vai descobrir quais são os pensamentos que você precisa questionar para entender se ele é realista, se ele não é, se ele está distorcido, se não está, se precisa modificar ou não. Depois que você anotou, que você tem esses pensamentos, que você conseguiu identificar, você pode questionar para conseguir analisar esses pensamentos. Então, 4 perguntinhas assim simples que você pode fazer qual evidência você tem de que esse pensamento, essa preocupação, ela é verdade? E qual evidência que você tem de que esse pensamento ou essa preocupação, ela não é verdade? O que poderia acontecer de menos catastrófico? Porque normalmente você pensa assim, na pior catástrofe, né? Então, o que poderia acontecer de menos catastrófico? E o que é mais provável que aconteça? Outra coisa que você pode fazer também é tentar olhar de uma outra forma para essa situação. Vamos supor que é uma mãe que está ligando para o filho e ele não atende o telefone, né? Na cabeça dela passa que aconteceu um acidente, que ele foi assaltado, que aconteceu alguma coisa muito grave com ele. Então, tenta olhar para essa situação de uma outra forma. Começa a pensar assim, alguma outra vez ele não atendeu o telefone e ele estava bem? Tem algum outro motivo para ele não ter atendido esse telefone? Além dessa preocupação, desse pensamento, o que mais poderia ser? E aí você começa a pensar em hipóteses alternativas, né? E sim, algumas vezes vai existir sim a probabilidade de acontecer alguma coisa muito ruim, alguma coisa muito catastrófica. Só que, na maioria das vezes, a probabilidade é muito pequena. Então, pega e analisa essa situação. Analisa a probabilidade de acontecer ou não esse evento catastrófico. Tá com medo de viajar de carro e acontecer um acidente? Então, olha, pensa quantas vezes você já viajou e não aconteceu nada. Olha quantas pessoas estão indo e vindo ali durante o dia. Existe sim a probabilidade de acontecer, só que é pequena, né? E não tem como a gente prever isso. A gente não consegue saber o que vai dar errado antes de dar errado. É a mesma história do pneu que a gente já falou aqui, né? E a gente não pode deixar de viver por conta disso, senão a gente vai ter que ficar preso dentro de casa, né? E não tem como a gente fazer isso. A gente precisa aceitar que a gente não tem essa certeza, não tem como a gente prever o futuro. Outra coisa, além da meditação, de identificar os pensamentos, questionar esses pensamentos, uma outra coisa que ajuda muito é o quê? A ajuda profissional. É uma coisa, assim, de extrema importância, né, Aline? Você pode falar um pouquinho aí sobre isso? Sim, como você mesma disse, né? As técnicas que você vê, né, na internet, que a gente mesma passa, né, nos nossos perfis, elas com certeza vão te ajudar, né? Então, assim, são realmente coisas que a gente põe, né, que a gente compartilha com vocês, justamente para você colocar em prática, porque a gente sabe que isso vai ajudar. Só que às vezes você já está num estágio de sofrimento, né? Você já está convivendo com a ansiedade há tanto tempo que você não consegue dar conta dela sozinha, né? É como a gente precisa lembrar que a ansiedade, ela é uma doença, né? Assim como o diabetes, por exemplo, né? O diabetes, poxa, se você faz um exame e você descobre que você está com o diabetes elevado, bom, você vai precisar tratar isso, né? E com a ansiedade é a mesma coisa, ela é uma doença também. E aí chega um momento em que você vai precisar buscar um tratamento efetivo para isso, porque realmente com técnicas isoladas, né, e com o que você vem tentando fazer não está funcionando.
E aí sim, é o momento de buscar ajuda profissional, né? De buscar uma psicóloga, porque a psicóloga ela vai conseguir justamente avaliar a tua situação e entender o que precisa ser feito. Ah, vamos começar então com o trabalho comportamental, né? Vamos aplicar algumas técnicas aí para mudar o teu comportamento frente à ansiedade. Vamos começar a trabalhar pelo cognitivo, então vamos começar a questionar esses teus pensamentos de ansiedade, vamos ver como a gente pode lidar com isso. Já é um caso mais grave, né? Já é uma ansiedade mais grave, precisa do auxílio de medicação, então vamos encaminhar para um psiquiatra para que ele possa dar a medicação necessária e aí junto com a terapia você ter ali um resultado realmente satisfatório, um resultado onde você saia se sentindo bem, sabe? Então, o tratamento, né, a psicoterapia, ela vai proporcionar tudo isso, né? E aí, por isso que é importante você procurar, porque assim, como eu sempre digo, você não precisa sofrer sozinha, sabe? Procura ajuda e resolve logo esse negócio, né? Ah, uma das coisas que eu ouço dos meus pacientes, né, é o porquê que eu não vim antes, né? Porque assim, realmente, a gente sofre por tanto tempo com uma coisa e não, né, e não entende que precisa procurar ajuda. E eu até entendo, né, a dificuldade que as pessoas têm de perceber quando é hora de buscar ajuda, né? Se é algo físico, fica muito mais fácil, né? Ah, sei lá, quebrei um braço, bom, acho que eu não tenho capacidade para cuidar do braço quebrado, né? Então vamos para o médico, vamos buscar uma solução. Só que às vezes, quando é algo mais da nossa mente, né? Quando é uma doença psicológica, a gente acaba não conseguindo identificar tão fácil quanto um braço quebrado. E aí a gente fica levando e levando, como eu falei sobre o TAG, achando que toda essa preocupação é normal, achando que todo esse sofrimento é normal e demora para buscar ajuda. Então, a ideia é que você realmente olhe para ti e pense, poxa, já estou sofrendo com isso há tanto tempo, né? Essa situação já está tão difícil para mim levar assim, acho que está na hora de buscar ajuda, né? Então, é mais ou menos isso. Só para complementar, né? Lá no início a Lari também falou, né? Sobre a terapia cognitivo-comportamental, né? Ela é o padrão ouro para os tratamentos de ansiedade, né? Inclusive, existem pesquisas que comprovam que a eficácia da terapia cognitivo-comportamental para a ansiedade, ela é maior do que quando o tratamento é feito somente com medicação. Então, assim, só para não ficar dúvida nenhuma, medicação e terapia cognitivo-comportamental para casos graves é extremamente necessário e vai ter um resultado excelente. Para casos mais leves, só a terapia vai funcionar, vai ter resultados excelentes também, inclusive melhores do que se for feito o tratamento só com medicamentos. E não que o medicamento seja ruim, mas é que quando você faz terapia para tratar a ansiedade, você aprende técnicas para lidar com isso. Então, quando acontece de novo, você sabe como reagir, você sabe como enfrentar, e é por isso que funciona muito bem. Não sei, Lari, se você quer complementar alguma coisa, acho que eu falei demais. Mas não sei se você quer complementar alguma coisa em relação a Sim, isso. a terapia, né, faz uma coisa que o remédio também não faz, que é ensinar a modificar ali os comportamentos, né, questionar os pensamentos e modificar isso. Então, assim, modificar comportamentos também é uma coisa extremamente importante quando se trata dos transtornos de ansiedade. Aline, você não falou demais, falou tudo, ficou ótimo. O conteúdo que a gente queria passar era esse, né, Aline? Se alguém tiver alguma dúvida, já pode mandar. Queria agradecer a presença de todo mundo que passou por aqui, né? Deu uma pausa ali no carnaval para estar aqui com a gente hoje. E é isso, né? Essa live vai estar lá no nosso perfil também, né? Pode enviar para todo mundo que for assistir depois, não tem problema. E eu queria pedir também que quem está aqui com a gente, que deixasse um comentário lá, quando essa live for lá para o feed, para a gente saber se teve alguma dúvida ou não, se gostou ou não, para a gente saber se a gente continua trazendo conteúdos desse tipo, né? Se fez sentido, porque a nossa intenção é ajudar mesmo quem está aqui no Instagram. Mas é isso que a gente queria passar para você.
A Aline, você quer falar alguma coisa? Quer dar tchau pro pessoal? Isso. Então, teve um comentário ali da Kátia, que ela disse que adorou a live. Obrigada, Kátia. Assim, só agradecer realmente, né, a cada um de vocês que participou, né, que esteve aqui junto conosco. E assim, se você não se sente à vontade, talvez, de mandar o teu questionamento, a tua dúvida aqui, entra no perfil da Lari, manda no direct, no meu perfil também, né, e manda no direct que a gente vai responder, né, com o maior carinho a qualquer dúvida que vocês tiverem aí, né, porque às vezes eu sei que às vezes, né, a gente não fica tão à vontade aí para falar, né, para se mostrar na frente das outras pessoas, né, então fiquem bem à vontade em nos chamar no particular também, certo? De qualquer forma, estamos à disposição, certo? Lari, obrigada. Obrigada aí pela parceria, né? Por fazer a live comigo aí, né? E, enfim, daqui a pouco a gente marca mais uma, né? Sim. Aline, muito obrigada a você por ter aceitado o convite. Pessoal, muito boa noite. A gente está aí à disposição no Instagram, tá? Qualquer coisa é só vocês procurarem a gente. E assim, deixa o seu comentário lá no feed. Essa live vai estar salva lá. Deixa o comentário do que você achou, se você gostou, se fez sentido ou não, tá bom? Um beijo para vocês. Boa noite e Boa aproveitem noite. aí o resto de carnaval que tem ainda. É isso aí. Né? Bom carnaval. Tchauzinho. Obrigada, Alessandro. Tchauzinho, gente. Um beijo.